Você já deve ter visto por aí algum adesivo com dizeres cristãos com a bandeira de Israel. Você já deve ter visto, inclusive em igrejas evangélicas, a bandeira do Estado moderno de Israel no púlpito ou em algum lugar do altar, como já deve ter ouvido vários discursos pró-Israel, orações pelo Estado de Israel ou coisas muito semelhantes. Com certeza também já deve ter reparado que em manifestações de maioria evangélica, a bandeira do Estado de Israel sempre esteve presente. Agora, você já parou para pensar em qual sentido tem isso? Você já parou para pensar o porquê que os evangélicos apoiam tanto o Estado atual de Israel? Então, se você deseja refletir um pouco mais sobre isso, fica comigo aqui até o final, que é sobre isso o nosso episódio de hoje. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Você também pode nos apoiar sendo membro do canal e tendo acesso a conteúdos exclusivos. Pode se inscrever na plataforma Apoia-se e também fazer uma contribuição com a chave Pix. Você também pode me seguir lá no Instagram e também ouvir os nossos conteúdos no Spotify. Participe conosco, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Qual a relação que há entre igrejas evangélicas no Brasil com o Estado moderno, com o Estado atual de Israel? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, porque no dia a dia nós percebemos uma relação muito íntima, uma relação muito próxima, pelo menos por parte das igrejas evangélicas em relação a Israel e até alguns costumes judaicos. Não é raro você encontrar igrejas teoricamente cristãs evangélicas com a bandeira de Israel nos seus altares, com símbolos judaicos como a menorá, como o shofar, como até pastores cristãos usando o talit, que é o manto de orações judaicos, ou usando até kippá. Isso é, ou deveria ser, muito estranho, porque nós precisamos pensar nas relações que podem haver entre uma coisa e outra. Para uma análise superficial, parece óbvio, mas não é nada óbvio e a gente precisa abordar algumas questões que podem nos esclarecer essas dúvidas. Primeiro ponto que nós devemos fazer é que Israel não é um país cristão. Parece óbvio, mas é preciso que isso seja dito. Israel é um país de maioria judaica. Cerca de 80% da população de Israel pratica a religião judaica. E Israel e o judaísmo são duas coisas diferentes. Israel é um país e judaísmo é uma religião. A maioria da população de Israel pratica o judaísmo e um segundo grupo pratica o islamismo, ou seja, o cristianismo é uma minoria quase que insignificante na nação de Israel. E se você duvida do que eu estou dizendo, tente ir lá para Jerusalém, tente ir lá para o lugar que é chamado de Terra Santa e pregue o evangelho naquele lugar. Pregue sobre a fé cristã e sobre Jesus naquele lugar, em praça pública, e veja o que vai acontecer. Se você apenas receber cusparadas dos judeus ortodoxos, você ainda vai estar no lucro, porque provavelmente a violência será ainda maior do que isso. Os judeus de Israel não aceitam o cristianismo, não acham boa essa aproximação do cristianismo e nem têm uma postura religiosa, os judeus mais ortodoxos,
de tolerância religiosa com relação a essas pregações, né? Um outro ponto que nós precisamos saber é que o atual Estado de Israel não é o Israel do Antigo Testamento. E eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre isso e explicando o surgimento do atual Estado de Israel, que se dá no final do século XIX através do movimento sionista. E durante algum tempo foi se pensando em qual seria o território para uma nação de Israel, e até foi pensado em alguns territórios no Brasil, na América do Sul, na África, e por fim acabou sendo lá na Palestina. E algumas causas nós precisamos abordar, algumas causas nós precisamos analisar. Primeiro, o literalismo bíblico. O literalismo bíblico que faz com que as pessoas entendam que o Israel do Antigo Testamento é sinônimo do Estado atual de Israel, e isso faz com que muitas pessoas justifiquem todas as ações violentas deste atual governo de Israel, porque, teoricamente, numa leitura literalista da Bíblia, seria uma continuidade daquele Israel do passado, o que não tem nada a ver, né? E também essa leitura entende que Israel será o palco da volta de Jesus, que a volta de Jesus acontecerá literalmente e naquele lugar, naquela região, e que os judeus seriam um símbolo da presença de Deus nesse mundo contemporâneo. Isso também porque confundem Israel com o judaísmo, como eu falei anteriormente, e confundem a religião do Antigo Testamento e o povo do Antigo Testamento com o atual povo, que é de origem europeia, que habita naquele território. A segunda causa que nos ajuda a explicar essa aproximação evangélica de muitos setores com Israel é a crença de que o Antigo Testamento é uma escritura cristã. E isso, infelizmente, muitas pessoas ainda enxergam dessa forma, como se a igreja fosse a substituta de Israel, como se o Novo Testamento fosse a continuidade do Antigo Testamento, e muitos vêm com esse discurso de que o Antigo Testamento é escritura cristã em mesma igualdade que o Novo Testamento. Na prática, a maioria dos pregadores usam apenas o Antigo Testamento, o que faria uma igreja muito mais veterotestamentária do que evangélica propriamente dito, né? E o Antigo Testamento interpretado de maneira aleatória, baseado em frases de efeito e em histórias impactantes. Nós não podemos nos esquecer que o Antigo Testamento é a Tanakh, a Torá, a lei, que é a lei, né? Os escritos e os profetas, ou seja, a escritura da religião judaica, que é claro que tem muitos ensinamentos importantes, muitas reflexões importantes, é um estudo interessantíssimo, né? Que serviu em alguns momentos de base para a pregação da igreja primitiva, que até traz alguns ensinamentos importantes até em relação à fé cristã, mas isso por inferência, é claro, né? Não literalmente, porque o Antigo Testamento não conhece cristianismo, não conhece Jesus, não conhece igreja. Agora, a escritura cristã é o Novo Testamento. O Novo Testamento. E pelo fato de grande parte das igrejas serem literalistas e entenderem todos esses escritos como se fossem escritos cristãos, faz com que olhe para o povo de Israel como um povo escolhido. Mas isso, é claro, depende de uma leitura literalista, porque o atual, eu repito isso para ficar claro, porque o atual povo de Israel nada tem a ver com o antigo povo chamado de Israel, chamado de Judá, que era onde estavam os descendentes de Davi, propriamente dito, não era em Israel, era em Judá,
Um povo não tem nada a ver com outro povo, absolutamente. E é claro, nem todo israelense é judeu e uma coisa não necessariamente é a outra. O terceiro ponto, que começa a esquentar essas pistas ainda mais, é a ideia do dispensacionalismo, que eu também já fiz um vídeo aqui no canal e vou deixar o card para você acompanhar e enxergar na íntegra o que é isso. O dispensacionalismo é uma corrente oriunda do fundamentalismo estadunidense, e aqui está a chave da questão, porque essa aproximação depende obrigatoriamente da aproximação do protestantismo brasileiro com o fundamentalismo estadunidense, que é de lá que surge essa aproximação, é de lá que surge esse alinhamento, não é? E lá surge essa ideia dispensacionalista que enxerga Israel como se fosse o relógio de Deus para a humanidade. E vê nos movimentos políticos e sociais do atual Estado de Israel manifestações e antecipações escatológicas dentro dessa leitura especificamente estadunidense, fundamentalista, que é tão popular na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, que é a ideia do dispensacionalismo, de que Deus tem um plano linear na história da humanidade e que de tempo em tempo acontece alguma coisa que acaba com uma aliança e começa uma outra. E que a última seria essa dispensação, a penúltima, né? A chamada dispensação da graça, que terminará com o retorno visível de Jesus naquele território e começará a partir de então o chamado milênio, que também é entendido de maneira literal. Agora, embora haja explicações e motivações religiosas em relação a essa aproximação com Israel, nós não podemos esquecer que há uma motivação econômica também, porque muitos líderes evangélicos no Brasil, dos maiores, dos mais populares e poderosos financeiramente, já fizeram muito turismo religioso para aquela nação. Inclusive, quando aconteceu o 7 de outubro do ano passado, de 2023, o governo brasileiro foi resgatar brasileiros que estavam lá em Israel e boa parte das pessoas que estavam em Jerusalém estavam lá para fazer turismo religioso, nada mais do que isso. E isso é uma movimentação economicamente muito interessante também, né? Agora, a principal causa, eu diria para você, que é, sem dúvida, a causa política. Político, sim. Lembre-se que eu já citei aqui, boa parte das igrejas evangélicas, Estados Unidos e Israel. Traduzindo politicamente, o que essa tríade quer dizer? Alinhamento com a extrema-direita internacional. Claro, a extrema-direita que tem a sua fundamentação nos Estados Unidos, principalmente nos setores mais conservadores do cristianismo daquele país, nos setores mais fundamentalistas daquele país, e o fundamentalismo, quando surge, é uma reação ao liberalismo teológico que está vigente nas academias europeias, principalmente na Alemanha, e essa corrente se aproxima do Estado de Israel, que também é governado por um modelo de extrema-direita, que é um modelo político que influencia grande parte das igrejas evangélicas no Brasil, que começa com o pensamento da teologia da prosperidade, que é importado dos Estados Unidos, que é uma maneira de se pensar na teologia, entre aspas, totalmente entre aspas, na pregação eclesiástica, de uma maneira capitalista, ou seja, de uma maneira alinhada à direita, ao pensamento de direita, e que se reúne nessa conjuntura internacional com um apoio àquela nação, e por isso a gente vê também muitas manifestações
em que a bandeira sionista, que era um movimento de direita do final do século XIX, representava e representa ainda hoje para a formação daquela nação chamada de Israel. É por isso também que se explica a aversão e a rejeição que boa parte das igrejas tem com tudo aquilo que é identificado como sendo de esquerda. Independente do que seja, né? Independente do que seja. Muitas pessoas taxam outras como demoníacas, como perdidas, como pessoas que apoiam coisas consideradas erradas, sem nem conhecer essa pessoa, sem nem se dar o trabalho de saber quem é, do que se trata, mas já é identificado como um opositor em muitos discursos religiosos, em muitos discursos políticos extremados. O opositor é sempre demonizado, independente de qualquer coisa, e isso impossibilita uma convivência pacífica e uma convivência dialogal. E aí a questão é: igreja deveria ter partido? Será que nós não deveríamos ter um movimento também de igreja sem partido? Seja ele qual for, seja ele direita, esquerda, que quase nunca acontece, ou de centro, porque a igreja deveria ser uma instituição apartidária, uma instituição política, sim, de lutar para o benefício da sociedade, através de leis que beneficiam o mais pobre, através de lutar pela educação pública do bairro, posto de saúde do bairro. Isso tudo são ações políticas, mas não partidárias, porque a partir do momento que uma instituição religiosa se alinha a um projeto político, a uma ideologia política, ela deixa de ser igreja, ela deixa de ser independente e ela deixa de ter autonomia profética e autonomia para se opor aos desmandos que qualquer um pode fazer no ambiente político, porque se ela está alinhada, ela também é parte do que vier a acontecer naquele cenário. Então, essas causas ajudam muito a entender por que boa parte dos evangélicos são tão alinhados e favoráveis a Israel, mesmo sendo Israel um país que não é cristão e um país que não tem tolerância com relação ao cristianismo. E outra, se o discurso dos setores eclesiásticos mais conservadores é, teoricamente, um discurso de apoio e proteção à vida, por que eles não se opõem a um verdadeiro genocídio que o Estado de Israel tem feito na faixa de Gaza e que tem feito recentemente no Líbano? São populações empobrecidas, são populações extremamente vulneráveis e que têm sido há mais de um ano, pelo menos nesses conflitos recentes, massacrados sistematicamente. Milhares de pessoas já morreram, dentre elas milhares de mulheres e de crianças. Será que a defesa é realmente com relação às crianças? Então, precisamos pensar sobre essas questões, porque elas são extremamente importantes. E se você gostou desse nosso vídeo, desse nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aqui embaixo a sua curtida, de se inscrever no canal se você ainda não fez isso, e aproveite também para compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Em breve voltamos por aqui com mais um Café com Teologia e eu te espero aqui. Até lá.